Encontrar conteúdo cristão na internet não é fácil. Na Netflix não seria diferente. Confesso pra vocês que eu tenho a Netflix, mas eu utilizo muito pouco por causa disso, porque os conteúdos nem sempre batem com o que eu penso, com a minha forma de ver o mundo, enfim. Mas hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês 5 filmes tops que eu assisti na Netflix, que eu considero filmes edificantes e que vão com certeza agregar na sua vida cristã. E fica até o final do vídeo, porque além dos 5 filmes, eu ainda vou te dar 2 bônus. O primeiro bônus são 2 filmes de terror, que também tem um cunho cristão. Não coloquei na lista dos 5 filmes tops, porque filmes de terror às vezes fogem um pouco da edificação cristã. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, eu tenho certeza que você vai adorar esses 2 filmes que eu vou indicar pra você no final do vídeo. E o outro bônus são 2 séries que eu também assisti na Netflix, que foram maravilhosas, que eu super indico pra você assistir também. Então vamos lá. Bom, o primeiro filme é o filme que eu assisti por último, e é uma animação muito legal, muito divertida, muito edificante, e o melhor, é um filme que você pode assistir em família, a história do burrinho que carregou Nossa Senhora. E eu não vou dar spoiler aqui do filme, não vou contar especificamente como que se desenrola, mas esse filme sempre aparecia pra mim como indicação na Netflix, eu deixava passar, eu não assistia, até que um dia eu vi um pregador falando sobre a importância do burrinho que carregou Jesus na entrada de Jerusalém quando ele voltou. E aí ele fala que esse burrinho é o mesmo burrinho que carregou ele quando Maria e José foram para Belém, né, para terem Jesus. Então o pregador conta que há estudos que provam que é o mesmo burrinho e que esse burrinho veio na terra com uma missão, ele tinha um propósito. E aí quando eu vi essa história eu falei, gente, o desenho deve ter alguma coisa a ver com isso, ou pelo menos nos edifica no sentido de saber que tudo tem um propósito, né? E na vida desse burrinho não foi diferente. Então o filme é muito bacana, é muito legal. E se você quiser assistir em família, como eu falei, vai ser uma ótima sugestão de filme para o seu final de semana. A segunda indicação que eu tenho para vocês é o filme Ressurreição, de Kevin Reynolds, que conta a história de um centurião romano totalmente cético que começa a mudar sua opinião sobre Jesus à medida que ele realiza a missão que Pôncio Pilatos enviou a ele. É mais uma vez uma visão diferente da vida e morte de Cristo, o que aumenta ainda mais a nossa admiração pelo nosso Salvador. Eu amei ter assistido esse filme, com certeza ele enriqueceu muito a minha fé, super recomendo. O Céu é de Verdade é um filme do Randall Wallace e é baseado em fatos reais. Conta a história de um pastor de igreja e sua família que tem que lidar com uma situação complicada quando seu filho precisa ser operado às pressas e após se recuperar, o menino conta ao pai que anjos vieram cantar para ele durante a operação. À medida que o pai vai perguntando mais sobre a experiência, ele descobre que o filho visitou o paraíso enquanto estava desacordado, o que leva o pastor a refletir ainda mais sobre a sua fé na vida após a morte. É um filme lindo, emocionante e muito bem feito. Eu recomendo. O filme Os 10 Mandamentos eu recomendo muito, principalmente se você estiver lendo ou já tenha lido a história na Bíblia, porque com certeza é uma superprodução brasileira que enriquece muito o nosso conhecimento e noção sobre a vida de Moisés. Na época que eu assisti ainda estava disponível a série, Os 10 Mandamentos, porém o filme, que é um resumo da série, é tão bom quanto. E por último, e não menos importante, fica a minha sugestão para vocês do filme A Cabana, um filme de Stuart Hazeldine, e é bem místico, porém uma superprodução também, com excelentes atores, um suspense bem empolgante, uma história incrível, né? Não é à toa que foi um dos filmes mais vistos na época que foi lançado. Se você ainda não viu, eu te convido a assistir, pois vale a pena, tem uma lição de vida muito edificante. E agora vamos pro primeiro bônus que eu vou dar pra vocês, que são os 2 filmes de terror que eu já assisti na Netflix e que eu gostei muito. Apesar de serem de terror, eu não sou muito fã de filmes de terror, mas esses 2 filmes eu achei muito interessante e eles estão disponíveis na Netflix. Se você gosta desse tipo de filme, vai aí a primeira dica, que é O Ritual. Esse filme conta com a atuação brilhante do ator Anthony Hopkins. Também é baseado em uma história real e conta a batalha de um seminarista cético, descrente, que está decidido a abandonar seu caminho na igreja. Porém, ele é enviado ao Vaticano para passar um período estudando rituais de exorcismo. Quando ele chega lá, ele se depara com o Lucas, que é o Anthony Hopkins, um famoso jesuíta exorcista, e também com uma jornalista, a Alice Braga, que investiga as atividades da igreja e também tem suas reflexões particulares sobre o diabo e sua verdadeira existência ou não. É um filme de superprodução e eu gostei muito de assistir, até por ser uma história baseada em fatos reais.
O segundo filme de terror que eu gostei muito de assistir foi A Legião, um filme apocalíptico e conta que Deus perdeu a fé na humanidade e enviou o anjo Miguel, juntamente com uma legião de anjos, para dar início ao apocalipse. Porém, quando o anjo chega na Terra, ele resolve se opor às ordens divinas e decide proteger os humanos. Isso em meio a um ataque zumbi. Imaginem só o caos. Mas é muito bom e conta com grandes atores de Hollywood. E o segundo bônus que eu falei com vocês são as duas séries que eu assisti na Netflix que eu amei. A primeira delas, e pra mim a mais rica em detalhes e na forma de contar a história e super produção. Inclusive todos esses filmes que eu estou indicando pra vocês aqui são super produção, porque eu sou uma pessoa muito chata com isso. Sabe, eu gosto de super produção. E essas duas séries foram séries maravilhosas com super produção. A primeira é Madalena. Se você ainda não assistiu, eu te aconselho muito a assistir. No começo ela é um pouco cansativazinha, mas depois ela fica muito bacana e ela conta a história numa visão muito ampla. Então é uma série muito necessária se você quer saber mais sobre a vida de Jesus e sobre a vida de Madalena também. É claro que a maioria dos filmes e as séries, elas não seguem à risca a história bíblica, né? Eles têm umas alegorias, tem algumas coisas que eles incrementam e a gente não pode se deixar perder nessas incrementações, é claro. Mas tudo isso ajuda a gente aprofundar na história, né? A imaginar a história de uma forma diferente, como se a gente estivesse lá, como tivesse vivido. Então, eu acho muito válido tanto os filmes quanto as séries, quando você está lendo a Bíblia, quando você está interessado por algum livro em específico. E a outra série que eu amei muito e que infelizmente não tem a segunda temporada, não vai ter a segunda temporada, a Netflix já anunciou que não vai ter a segunda temporada, mas a primeira eu achei muito interessante, não é bíblica, mas tem uma certa edificação cristã, que é O Messias. O Messias eu achei muito interessante, achei uma história bem bacana pra gente despertar, né, para os sinais que o mundo tem dado para a volta de Cristo. E com certeza é uma série que não vai ficar por muito tempo, porque como eu disse, o conteúdo cristão não é um conteúdo que atrai muito a Netflix, né? Então, tanto os filmes como as séries, é interessante você assistir o quanto antes, o quanto é lançado, é bom assistir, porque com certeza não fica muito tempo na plataforma. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigada pela atenção até aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!